Um bom dia para vocês. Nós paramos a aula passada nesse parágrafo 40, texto do Chazinho. O que a gente falava, no finalzinho da aula passada, era sobre isso aqui, ó. O Maquiavel, para entender o Estado e a política modernos, ele faz uma analogia com Roma, em especial. Roma antiga, ou seja, o Estado e a política antigos. Portanto, esse Estado e essa política da antiguidade, tanto em Roma quanto na Grécia, estavam assentados, tanto o Estado quanto a atividade estatal por excelência, é isso que a gente chama de política. Assentados sobre uma forma comunitária de vida social ou sociabilidade, a associação entre os indivíduos possuía uma, como diz aí, lógica comunitária. Essa lógica comunitária, ela ainda se vê, pelo menos alguns resquícios dela, em todo lugar onde o grupo exerce coerção sobre o indivíduo, ou a individualidade em geral. Ela é coagida pelo grupo. Quer dizer, isso é o que acontece de forma pura numa tribo, onde a individualidade tanto não se manifesta que, em alguns casos, o termo eu nem existe no vocabulário dos indivíduos. Eles não se afirmam perante os outros enquanto indivíduos. Eles são sempre membros do grupo. Não tem aquele negócio, o sujeito vai fazer uma dança da guerra, tem dança da guerra, sei lá, qualquer coisa do tipo. Segundo a tradição, você pinta o rosto de tal forma, de tal cor, combinando tais traçados. Não tem dessa de sujeito falar, não, eu gosto de bolinha, eu vou fazer bolinha, cara. Ou então eu gosto de cor verde, eu não quero vermelho. Eu não quero couro. Não tem isso. Não tem dessa de se afirmar perante o grupo. Isso é o que acontece na dissolução da comunidade, na passagem para a modernidade, e um dos documentos, digamos assim, que atesta essa emergência da individualidade frente à comunidade é Romeu e Julieta, do Shakespeare. E a gente observa o seguinte, o casamento, como até então, era arranjado entre os pais, tanto do noivo quanto da noiva, quer dizer, qual que era a finalidade? É juntar os capitais, juntar a propriedade. Então não tinha dessa de casamento por amor, às vezes os sujeitos nem se conheciam. Mas no caso ali do Romeu e da Julieta, eles se voltam contra as próprias famílias, que aliás eram rivais, porque o que interessava a eles era um ao outro. Então, não vou casar por interesse dos meus pais, eu quero ficar com a Julieta. E a Julieta fala a mesma coisa, eu quero ficar com o Romeu. Isso aí, bom, nessa emergência da individualidade só podia resultar em tragédia. Vocês conhecem a história, ainda que não tenham lido, mas todo mundo conhece. Sabe no que deu. Bom, é engraçado porque se você está, sei lá, em uma cidade grande, as pessoas
estão de todo jeito andando na rua, ninguém está nem aí com ninguém, a tal ponto que em algumas cidades agora se observa assim, um costume, digamos, engraçado como isso aparece em cidades de países distintos, pessoas andando na rua peladas, não estão nem aí. E ninguém está nem aí também. Né? Eventualmente, assim, se for no Rio de Janeiro, pode ser que alguém ainda vá importunar a pessoa, porque o Rio de Janeiro ainda tem algo de, digamos, caipira, de comunitário, ou seja, né, de coerção sobre o sujeito. Quer dizer, Belo Horizonte, ou qualquer outro canto. Agora, São Paulo, e as pessoas estão lá, assim, realmente, nem aí. Se a pessoa está andando de um jeito ou de outro, não interessa. Isso, apesar de São Paulo ter também um certo, digamos, caráter sertanejo, né, que o Rio não tem, porque é litoral. É curioso como que a moral assume digamos, um aspecto geográfico, porque uma vez que você está no litoral, é mais ou menos natural que as pessoas andem peladas, elas estão vindo da praia. Então você entra no ônibus e as pessoas estão lá, inclusive com prancha a tiracolo. Né? Estão vestidas de prancha. Né? E como isso é uma coisa muito comum, ninguém está nem aí. Né? Justamente na medida em que não é comum é que as pessoas acham escandaloso. Mas, essa dissolução da comunidade que faz emergir a chamada sociedade burguesa, onde os indivíduos, agora em concorrência uns contra os outros, né, se isolam, né, e é cada um por si, cada um no seu quadrado, né, começam a dizer coisas estranhas, tais como a minha liberdade termina onde a do outro começa. Esse ditado, apesar dele estar assim, no senso comum e parecer óbvio para a gente, se a gente parar para pensar bem, é muito estranho, porque a liberdade é uma cerca. Né? A minha liberdade termina onde a do outro começa. O meu quadrado tem uma fronteira aqui que me separa do outro. Né? Então a liberdade é uma cerca. A sociedade burguesa é isso, o meu direito termina onde começa o do outro. Quando, na verdade, o outro, ou os outros, são uma condição de possibilidade da minha existência e, portanto, da minha liberdade e tudo mais. Né? Mas como na sociedade burguesa é cada um por si, né? Isso fica um pouco difícil, né, de se perceber. O que se percebe é cada um no seu quadrado. Né? O egoísmo tornado universal. A individualidade na sociedade burguesa moderna, ela emerge pela metade, porque ela emerge contra a sociedade. Né? Na aula passada, a gente estava falando disso no finalzinho, de que trata-se de resgatar essa lógica comunitária, mas não voltar ao passado. Aquela comunidade que coage o indivíduo a tal ponto que ele deixa de ser alguém, deixa de ser um indivíduo, ele vira uma formiga num formigueiro. Não. O negócio é avançar, emergir a individualidade a um ponto tal que ela reconheça que ela se torna cada vez mais rica, mais singular, quanto mais rico é o âmbito das relações que ela trava com os outros. Então, quanto mais social, mais individual. No nosso caso, hoje, isso dificilmente se verifica, porque entre nós, entre o eu e o outro, entre eu e o mundo, há o dinheiro, ou não há. Né? O dinheiro é a chave de acesso ao mundo. Se você não tem dinheiro, você não tem acesso ao mundo. Né? Basta perguntar a quem, como diz o eufemismo, mora na rua.
Engraçado esse negócio de falar morador de rua como se isso desse alguma dignidade a quem está largado, né? Está jogado à miséria. O eufemismo é a linguagem própria da política, porque a política, por si mesma, não pode acabar com a miséria. Por quê? Porque ela se assenta sobre a sociedade que produz essa miséria. Né? Só há Estado, eu estou falando de Estado moderno, né, da política, tal como tem aí hoje, né? O Estado ele não pode acabar com a pobreza, com a fome, com a violência, etc., porque a violência, a fome, a pobreza, a miséria são os pressupostos da existência do Estado. Ele só existe para quê? Para gerir isso daí. Na medida em que ele está aí só para gerir, né, ou gerenciar, e ele faz isso nas coxas, é por isso que tudo que é estatal é sempre mais ou menos, funciona mais ou menos, é meio devagar, né, meio emperrado e tal, é meio zoado, né? Ele vai gerir isso nas coxas porque a sociedade produz industrialmente a violência, a fome, o crime, etc. Qual sociedade? A sociedade do mercado. Essa, né? Burguesa, se quisesse. Mercantil. É a mesma coisa aqui. Né? Quando eu falo sociedade burguesa, eu estou me referindo ao fato dessa sociedade ter no mercado, ou seja, na troca, no dinheiro, né? Digamos assim, a sua chave, o laço social é o dinheiro. O laço social já não é a tradição, já não é, né, o costume, os valores morais, já não é mais laços de família, de consanguinidade, não tem mais nada. Não é a religião, não é a linguagem, não é a nação, não é mais nada, senão dinheiro. Se você tem dinheiro, você se, né, insere. Se você não tem dinheiro, você está excluído. Excluído do que? Da máquina de exclusão. Né? Essa que a coisa virou, né? Que está aí moendo a nossa carne. Esse povo que sai aí na rua falando, o meu Brasil, devia parar para pensar, né, que o meu Brasil é isso. Um moedor de carne humana, a nossa, carne de trabalhador. Enfim, voltando aqui ao texto, o Maquiavel, ele ainda pensa as coisas de forma análoga ao que havia na antiguidade e por isso ele pensa, né, com esse, digamos assim, esse aspecto da coerção, né, que é interessante, porque de certa forma é isso que resta ao Estado. Já que ele não pode acabar com o crime, com a violência, com a fome, etc., resta ele gerir isso aí, quer dizer, empurrar com a barriga, né? Então, de algum modo aqui, o que resta ao Estado é coagir os indivíduos. Eu não sei quem é que disse pela primeira vez isso, mas não importa. O que importa é o que foi dito. O crime, ele é a guerra civil não declarada, né, dos indivíduos desorganizados. Né? É a guerra dos exércitos de um homem só. Como Hobbes já tinha observado nessa, né? Guerra de todos contra todos. Como que isso transparece, entre outras formas, com crime. Não adianta punir o criminoso, porque o crime não é moral. Quer dizer, óbvio que ele, né, vai, digamos, constituir algum aspecto da índole do criminoso. Né? O criminoso sabe que aquilo que ele faz, na medida em que é crime, é moralmente condenável. Então, ok, há um aspecto moral, mas isso não é a raiz do crime.
Não adianta combater o crime condenando moralmente e, portanto, judicialmente, né, penalmente, etc., o criminoso, porque você prende o criminoso e aparecem 10 novos criminosos no lugar. Ou 100. Não? Quer dizer, nós nunca vamos à raiz da coisa. Estamos só enxugando o gelo o tempo todo. É o que o Estado faz. Na medida em que a gente fica na superfície da coisa, a gente continua achando que é isso mesmo, né? Nós queremos paz, nós queremos segurança, ou seja, queremos armas para a polícia. Né? Porque para acabar com a violência é só com muita porrada. Só que é tiro, porrada, bomba, sem parar. O crime só cresce, ainda mais. É curioso, porque o povo fica falando, tem que mandar para cadeia. O cara vai para cadeia e ele se torna um profissional lá, né? Ele se associa agora ao PCC, manda, né? Nas cadeias. Engraçado, né? Como que o Estado, através do presídio, ele financia a iniciativa privada. No final das contas, o Estado está aí para financiar iniciativas privadas, ou seja, transformar dinheiro público, aquele que sai do seu bolso, sob forma de imposto, né? Nem que seja pagando a van, em cash no bolso de um burguês, né, privado. E o que eu tinha colocado aqui. Bom, e com tudo isso, nós chegamos no nosso último tópico sobre a natureza humana. A gente vai observar o seguinte: deixa de haver o homem da interatividade que humaniza, ainda que de forma largamente contraditória. É isso que acontece na comunidade, né? Na sociabilidade comunal. Ainda que o indivíduo, por vezes, não se manifeste, não se faça afirmar, né, sua individualidade perante o grupo, etc., ali a interatividade entre os distintos indivíduos é o que faz com que eles se tornem humanos. O ser humano é um ser social. Como prova disso, a linguagem. Né? Pensamento só ocorre por meio de linguagem. Linguagem só existe na medida em que há sociedade, há grupo. É preciso tornar comum as ideias, comunicá-las. Né? Portanto, linguagem só existe enquanto fenômeno social. E se o nosso pensamento é linguagem, então está aí a evidência imediata de que nós somos seres sociais e que a sociedade nos produz. O eu é produto da sociedade. E aqui, nesse caso, a comunidade produz um eu que, ainda que ele seja restrito, ele não é fragmentado como esse eu que depois surge na modernidade, fazendo afirmar pela metade a sua individualidade. Pela metade. Porque, na verdade, essa individualidade, esse individualismo, é só egoísmo. É um individualismo esquálido, porque ele é voltado contra o outro. É aquela coisa, minha liberdade é uma cerca. Aqui no meu quadrado eu uso e abuso. Né? E dane-se o resto. Né? Agora, se o meu uso e abuso, né, ousar pular a cerca, aí não pode. Né? Aí eu estou infringindo o direito alheio, etc. Né? Aí eu estou abusando da minha liberdade. Que comédia. Bom, mas, então, essa interatividade, ela é a interatividade da cidadania, do Estado. Né? O cidadão, ele é um membro de uma comunidade ilusória. É a comunidade que o Estado instaura
ali onde não há mais comunidade na vida real, mas há guerra de todos contra todos, egoísmo, cada um no seu quadrado, etc. Agora o Estado declara: somos todos iguais perante a lei, né? Portanto somos iguais, portanto somos uma comunidade, você aí, cidadão, né? O Pó Batista lá, cidadão também, não sei mais quem e tal, somos iguais. Só que não. Né? É isso que nós temos para nos, digamos, sociabilizar, nos humanizar. É isso. É isso que tem. É o direito. No lugar da moral, né, que se instaurava entre os indivíduos, agora vem o direito. Lá do alto. Não te convida a reconhecer a razoabilidade das normas, ele te ameaça, né, caso você transgrida a lei, então ele te trata como trata um bebê, uma criança. Né? Ou seja, de forma heterônoma. A gente já falou disso várias vezes. Né? Então, nesse caso, qual é esse grau de humanização que nós temos, né, por meio de uma sociabilidade de todos contra todos e de uma comunidade que cai sobre a nossa cabeça do alto do céu estatal? Diz lá o Chazinho, já não se trata da comunidade regida pela cooperação, né? A lógica comunitária, pela competição ou livre concorrência, onde o princípio comunitário não é mais que remanescência nostálgica. O princípio comunitário agora é o da classe social. É o da classe dos proprietários, onde os indivíduos estão em concorrência uns contra os outros também, e o da classe trabalhadora, né, onde nós somos assalariados, ainda que desempregados ou trabalhando aí como autônomos, o salário por peça, terceirizado, sucateado. E a comunidade da pobreza. É engraçado como, né, na política, eu falei do eufemismo, né? O pessoal olha para as favelas e fala: comunidade. Comunidade onde? O que é comum num lugar desse, além do esgoto a céu aberto? O desrespeito, né? A grosseria, brutalidade, que aliás é o que tem no asfalto também, só que com um glacê sobre o oco. Né? É a civilização. O que é civilização? Uma coleira, né, que você coloca no indivíduo, porque entende-se que ele, no final das contas, né, sob uma condição tal como essa, ele só pode ser uma besta fera. Do que nós estamos falando aqui? Da natureza humana. Por que se diz que a natureza humana é má, que o homem é mau por natureza? Porque ele é burguês, ou melhor, porque ele surgiu em meio à sociedade burguesa. Agora vai lá na tribo indígena falar que a natureza humana é má, que é egoísta, gananciosa, avarenta, não sei o que. O índio olharia para você e falaria: do que você está falando, né? Se a gente parar para observar o que né, se manifesta em meio a indivíduos de uma tribo, de uma sociedade comunal, que a gente pudesse chamar de egoísmo, por exemplo, né, nos pareceria uma coisa tão cândida, ingênua, inocente, que aquilo ali só pode ser um egoísmo lá entre eles. Cá entre nós, não, isso aí é só ingenuidade. Então, a sociedade burguesa é a sociedade da malícia tornada universal, né? Da ironia. É interessante observar como que ironia é um traço típico da sociedade burguesa, do espírito humano sobre a sociedade burguesa. Os antigos não são irônicos. A gente pega lá o teatro grego, por exemplo,
e pega lá o Shakespeare. Não? Romeu e Julieta. Duas tragédias. A diferença é que os gregos não querem dizer coisa alguma. Eles dizem na cara, na lata, na tora. Já ali no Shakespeare tem aquela coisa, né? Ser ou não ser, a ambiguidade, a dúvida, o querer dizer alguma coisa dizendo outra, a ironia. Hã? Algo como, né, uma malícia, um disfarce, que entre os antigos não se verifica. Muito curioso. Então, diz lá o Chazinho, nessa sociabilidade da guerra civil, todos contra todos, o conferente de humanidade, ou aquilo que humaniza, não é mais o próprio indivíduo, né, ativo em relação uns com outros, né, a exterioridade da normatização do choque, ou seja, o direito, né, ele é exterior, ele está vindo lá de cima, ele não surge, né, da relação dos indivíduos uns com os outros, ele surge por sobre a cabeça deles e se impõe de forma heterônoma. Bom, então, olha que coisa curiosa. Porque o Maquiavel, compreendendo as coisas nesses termos, acaba por realmente extrair dessa forma de sociabilidade e disso que surge no lugar da moral, né, o Estado, o direito, a lei, a polícia, onde a política, a polícia, né, acaba extraindo algo real, né, e que outros autores vão observar depois. A liberdade, numa forma de sociedade como essa, a nossa, porque a nossa sociedade contemporânea, pós-moderna, não queira se iludir, né, meus amigos? Então, chega disso aí, dessa lorota. Né? Pós-moderno, contemporâneo. Pós-moderno, contemporâneo, nada mais é do que a fase decadente, né? Porque isso aqui, ó, era ainda a fase revolucionária, aquela que apontava para um futuro, apesar de tudo. Não? Por isso que eu falei lá do Shakespeare. Mas eu podia citar, né, a música, eu podia citar a filosofia, a ciência, né, que se desenvolve a partir do Renascimento e chega até lá. Né? Vamos colocar aí século XVIII, XIX, meados do XIX, no auge. A partir disso ali, o que nós temos? Pós-modernidade, sociedade contemporânea, novos tempos, né, no chorume. Então, vamos lá. A liberdade, na acepção maquiaveliana, mas também, né, naquilo que o Maquiavel observava, confinada a não ser mais que o equilíbrio da contraposição, né, entre agentes societários mutuamente restringidos. A coerção, né, comunitária. Olha o Chazinho falando. Isto antecipa ou então é a expressão mais remota, é a primeira forma com que aparece, né, a ideia de liberdade própria da modernidade. Essa que termina onde a do outro começa. Né? Essa ideia da liberdade como uma cerca. O povo pensa que a liberdade, a minha termina onde a do outro começa. Olha, parece que não vai muito longe, né? O Chazinho, ele vai
desdobrar isso aí, a gente já falou disso. Irrealizável, liberdade estrita, limitada, da ordem social, do capital maturado, isso que a gente tem hoje, na qual cada indivíduo é tolhido multiplamente pelas individualidades dos outros, em que a liberdade de cada um é aviltada pela fronteira mesquinha da liberdade do outro, cada um no seu quadrado. Donde a implicação da má infinitude das exclusões mútuas ou permutadas, redundando essa troca de proscrições, a linguagem dele é colorida, né? A adstringência da liberdade, aquilo que possa restar a individualidade em solidão. Né? O que ele está falando aqui? Dessa liberdade esquálida da modernidade, própria do indivíduo isolado, no egoísmo dos outros, ou seja, né, mutuamente abandonados. Abandonados a si mesmos, quando o indivíduo real, prático, tal como nós aqui, pode ser padronizado pela ferocidade do isolamento. É isso aí, a, digamos, geratriz de uma individualidade doente, a priori. Uma sociabilidade que só pode redundar em violência. A liberdade é dissolvida em má subjetividade, em interioridade impotente. Por exemplo, quando você pega aí aquele pessoal lá como é que chama aquela banda? O pessoal do reggae que canta liberdade para dentro da cabeça. Uma musiquinha bem... Parece papo de prisioneiro, né? De presidiário. Liberdade para dentro da cabeça, quando você já não tem mais nenhuma, né? Quando você já não tem como exercer liberdade nenhuma, aí você faz o quê? Joga para a imaginação. Então, quando, por exemplo, você está diante do Vale de Lágrimas e fala, e aí, vamos mudar esse Vale de Lágrimas? Não, vamos realizar, né, a autenticidade humana, a vida genuína no além, desde que você não vá para o inferno. Óbvio. Como é que faz para não ir para o inferno? Sei lá, você tem que aceitar Jesus antes de morrer. Mas e se eu morrer antes de aceitar Jesus? Então aceita agora. Tá, mas eu aceito, mas aí depois eu acabo pisando na bola, e aí você pede perdão. Mas e se eu morrer antes de pedir perdão? Bom, aí é para isso que o inferno existe. E é por isso que vai todo mundo para o inferno. Né? Não tem ninguém mesmo no céu. É uma vida de tédio eterno, né? Você não tem com quem conversar no céu. Ninguém vai para o céu. Bom, enfim, gente. Liberdade. Tal como Maquiavel viu surgir diante dos olhos dele e expressou de forma contundente, coabita o gênero da liberdade pobremente vivida e determinada contra e não com os outros indivíduos. Ok. Blá, 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 blá. Aqui, isso é interessante, porque aqui a gente entra na questão da natureza. Tá? Maquiavel, ainda com a cabeça lá na comunidade antiga, vai dizer: não é o interesse particular que faz a grandeza
dos estados, mas no interesse coletivo. Nossa, que bonito isso, hein, Maquiavel? Você é um esquerdista, né? Coletivista. É engraçado porque o John Kennedy vai falar depois, por um marketing político, né? It's not what your country can do for you, but what you can do for your country. Ora, vá merda, senhor Kennedy! Né? Não é o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país. Mas que país? Do que você está falando? Do país dele lá que fica mandando o povo morrer na guerra no Vietnã, né? No Afeganistão, no Iraque, não sei mais o quê. É incrível, né? Vem com esse papo, não é o que você, é o que o seu país pode fazer por você. Não é não? Então foda-se esse país, eu, hein? Já tem que pagar um rol de impostos aqui para ainda ter que ouvir um negócio desse? Esse coletivismo querendo o quê? Passar perfume sobre a merda. Né? Porque só pode ser isso. Está querendo enfeitar o quê? Uma existência miserável em que nós somos coagidos por essa máquina estatal, esse aparato define uma fronteira e fala, você é brasileiro. O que é ser brasileiro? Nada mais do que ser não argentino, não boliviano, não venezuelano, não americano, não sei o quê. Só isso. Fora isso, o que é ser brasileiro? Você pega aí um manauara, o gaúcho, o mineiro, pega um paranaense e pega o paraense. Põe esse povo um do lado do outro e me fala, cadê o Brasil aí que eu não tô vendo, porque esses caras são muito diferentes uns dos outros. Tá na língua. Não tá, né, pô? Você pega um cearense aí e fala, aliás, vai lá na Lapinha da Serra, aí na Serra do Cipó, no meio de Minas Gerais, vai lá conversar com aquele povo lá para você ver o que é um mineirense radical, raiz. Nós, aqui, falamos mineirense Nutella. Agora, aqueles caras lá falam mineirense que parece um alemão. Você fica assim, eu não consigo entender porra nenhuma que esses caras estão falando. E, no entanto, eu não consigo perceber que eles falam uai, sou, não sei o que, pão de quê. Então, parece mineirês, mas e o resto não dá para entender nada. E aí, isso aí é o quê? Português? Português brasileiro? O que é português brasileiro? Você pega... Eu estive em Fortaleza outro dia, os caras... Você chega no aeroporto, os caras te dão a prefeitura que distribui dicionário do cearês. É cheio de expressões que só lá no Ceará que se fala. Né? Você fica lá, que negócio é esse aqui? É comer carne de palhaço? Que ideia maluca é essa? Né? Botar o boneco. Porra é essa? Não sei. Até hoje eu não sei direito. Eu sei que os caras falam. E olha, isso aqui eu estou colocando de forma que vocês conseguem entender as palavras. Agora vai ver lá como que esse povo fala para você tentar entender o que é que eles estão dizendo. A gente consegue entender ali, pelo menos no começo, uns, sei lá, 20%, 30%. No começo. Demora até você começar a perceber quais são as palavras que aquele povo fala. A mesma coisa se você for para Porto Alegre. A mesma coisa se você for para Lapinha da Serra, em Minas Gerais. Né? Então tá, beleza. Voltando. Né? Então, o interesse coletivo da nação. Né? Nação. Nação, qual nação? A do Luciano Hang, lá, o velho da van? Essa nação aí eu não quero, não. Sinceramente. Por mim, sinceramente, eu... sou contra pena de morte para um sujeito desses. Eu prefiro que ele seja enterrado vivo. Mas vamos lá. Acentuando as virtudes da existência comunitária. Socorro. Porém, a probidade, a honradez,
a cidadania, né? O espírito cidadão civilizado do burguês, do indivíduo da sociedade burguesa é puro efeito da lei. Por natureza, trata-se de uma criatura perversa. Como assim? É Maquiavel mesmo que vai falar isso. Não só ele. O Hobbes vai falar também, né, que a natureza humana é má. Os caras não compreendiam que aquilo ali era uma forma histórica nova de sociabilidade. Eles não conseguiam perceber que aquilo ali era verdadeiramente inédito na história humana. Uma sociedade, né, onde o laço social agora não está nos indivíduos, está fora, está no bolso dos indivíduos, ou pior, não está no bolso dos indivíduos, está no bolso do outro indivíduo, não no seu. Então, daí os caras olharem e falarem, poxa, os indivíduos são maus. De onde que vem essa maldade? Eles não compreendiam que isso era produto social. Né? Isso hoje nós conseguimos ver, né, de forma evidente. Quer dizer, tem quem faça questão de arrancar os próprios olhos, né? Mas quem quiser ver, está aí. Produto da sociedade. Não tem essa de natureza. Né? Nós não somos seres naturais. Mas vamos lá. Foi dito há pouco, paraíso republicano de Maquiavel. Maquiavel era um republicano. Diríamos hoje, é um democrata, um esquerdista engraçado. Republicano no Brasil é de esquerda, republicano nos Estados Unidos é de direita. Esses termos direita, esquerda, no final das contas, em qual canto do gradiente aí político, né? Do circo, né? Do cassino burguês, da gerência do mercado que você está. Em qual canto desse gradiente aí? Você está à esquerda do PSDB, mas você está à direita do quê? Do PDT. Puta merda, e aí? Isso é ser esquerda, isso é ser direita? Depende. Depende de quem está do seu lado. No final das contas, direita e esquerda são relativos, né? Se medem um pelo outro. Por isso que é tudo uma merda só. Né? Mas então, acontece que a merda direitosa ela fede explicitamente. A merda esquerda joga perfume. Né? Então vamos lá. O paraíso republicano do Maquiavel é a comunidade atrófica, atrofiada, do conflito regulado pela lei, que encerra todo a humanização possível. Paraíso para o qual a desunião é suposto positivo insuperável, condição de possibilidade da humanização pela lei exterior, não mais por mediação atualizadora da potência inerente à interatividade. Chazinho, fala bonito. Alguém vai falar, não estou entendendo merda nenhuma que esse cara está dizendo. Não é difícil. É só porque o cara usa termos, né, digamos assim. Esse cara era um literato, jardineiro das palavras. Como ocorria, não importa em que medida isso pudesse ser contraditório, né? Uma comunidade antiga. Já falamos disso tudo. Por simples decorrência, dado que anterior à humanização, a desunião, guerra de todos contra todos, é a arena conflitada da desumanidade e o indivíduo, átomo substancial dessa desumanidade, dessa arena, dessa sociedade. Curioso como que os indivíduos se voltam uns contra os outros e, portanto, contra a sociedade, sendo que isso é produto dessa sociedade. Né?
essa é a sociedade da individualidade antissocial. Aquela coisa, né? Da interioridade, eu sou mais eu, sabe? Da timidez, né? Do câncer e por aí vai. Da ironia, etc. Esse que provindo de fora, o humano é extrínseco ao homem, a humanização é alheia aos próprios humanos. O que é isso senão perversão? Muito antes da coerção legal pela lei, né, o homem é pura naturalidade não humana. Humanos, essa humanização, aquisição posterior, né, que vem pelo Estado, vem pela lei, é a civilização, é a cidadania, né? É aquela coisa, se estão me vendo, eu vou me comportar bem. Ah, não estão me vendo? É agora que... Né? Tal como acontece quando tem blackout. Tem blackout, caiu a energia, a cidade vira uma ratoeira. Quem que vai segurar aí essa multidão saindo das ruas, saqueando supermercado, não sei o que? A polícia? Não, não vai não. A polícia vai estar lá saqueando supermercado também com a vantagem que ela tem arma. Essa humanização por meio do Estado, do direito, da lei, é uma regulação da desumanidade, largada a si mesma, ou seja, essa pura naturalidade não humana, bestial. Ou seja, entre os dois, não ocorre mudança qualitativa, porque um é extrínseco, é externo, é alheio ao outro. Né? É o direito caindo sobre as cabeças dos indivíduos e não surgindo, né, da interatividade entre eles. Né? Por isso, essa natureza humana, digamos assim, né, o ser, o comportamento, o costume humano, etc., não se altera qualitativamente. É aquela coisa. É civilizado porque tem uma câmera te observando. Aí você é civilizado. Ah, não tem? Opa, é agora. Tal, tematizada por Maquiavel como egoísmo universal. Já falamos disso. Tá. Blá, blá, blá. Ah, isso é interessante. Esse egoísmo é um direito. Os tais direitos humanos. Declaração de Direitos Humanos. Tanto a francesa quanto a americana, que dá, né, a base para isso que nós chamamos de direitos humanos. Começa, né, pelo direito à propriedade. E aí você vai lendo direito à liberdade, direito a não sei o quê. Parar para observar, a gente constata que isso é o direito ao egoísmo, é o direito ao cada um por si. E o mais incrível é que isso, nessa sociedade que nós temos aí hoje, é o que há de mais avançado, é o que há de mais respeitoso à individualidade. Ou seja, é o que há de máximo como expressão, né, dessa afirmação do indivíduo, a do egoísmo, do cada um por si. Você tem direito a um quadrado onde você vai usar e abusar do seu querer, né, da sua vontade, da sua propriedade privada. Propriedade privada. É engraçado que eles falam, né, propriedade privada como se fosse aqui dentro. Ó, aqui é a minha propriedade privada, aqui dentro eu, né, faço e aconteço. Aliás, está um calor danado. Bom. Isso é interessante. Conhecer os homens sem ilusões relativas à sua suposta bondade original. Isso aparece
um autor posterior, que é o Jean-Jacques Rousseau, que vai falar o seguinte: o homem é bom por natureza, mas a sociedade é que o corrompe. Que legal, né, senhor Jean-Jacques Rousseau? Quer dizer que existe um homem antes da sociedade? Curioso, porque nem entre macacos se observa indivíduos isolados anteriores ao grupo. Só mesmo, né, uma sociedade burguesa, ou seja, esta, nossa, onde os indivíduos se encontram isolados, cada um por si. Aquela coisa, quando você entra no cinema, a sala está vazia. Você escolhe um lugar lá no meio, aqui está ótimo para ver, para ouvir e tal. Entra outro sujeito, ele senta do seu lado. O melhor que você faz é esperar pelo pior. Né? Ou seja, sai correndo. Esse cara, no mínimo, é um tarado, é um maluco. A mesma coisa no ônibus. O ônibus está todo vazio. E você senta em qualquer lugar. Entra um cara, senta do seu lado e ele quer o quê? Formar novas amizades. É isso mesmo que você espera? Ainda mais se for noite. Aí é melhor. Você está lá no ponto de ônibus. Aí o ônibus não vem. Quem nunca? Aparece um cara do nada, senta lá no ponto de ônibus com você lá. Bom, e aí? Acho que o melhor a se fazer é dar uma boa noite, né? Boa noite, beleza? Bom, ótimo. Pelo menos fala, né? Não ruge. Então vamos lá. Conhecer os homens sem ilusões relativas à sua suposta bondade original. Coisa do Rousseau, achando que, né, porque na sociedade burguesa é cada um por si, cada um isolado no seu quadrado, aquela coisa, então existe ou poderia existir indivíduos anteriores à sociedade, e a sociedade é que vai tornar esses indivíduos egoístas, sendo que, né, aquela ideia do Robinson Crusoe também surge, aliás, nessa época. Então, o cara que chega, ele é um náufrago, igual do filme lá do Tom Hanks. Ele chega numa ilha deserta lá e tal, e agora, né? Ele é um indivíduo isolado da sociedade. Tem filme do Champagne também, Na Natureza Selvagem. Um riponga, né? Porque só pode ser ideia de riponga, né? Romântico, tardio. O cara pensa, a sociedade é que corrompe a gente, então o que eu vou fazer? Eu vou me isolar, eu vou abandonar a sociedade. Aí o cara vai para a natureza selvagem, encontrar a vida humana autêntica, voltar à natureza. Só que só se volta à natureza sob forma de comida. Porque enquanto isso a sociedade está dentro de você. Está na sua consciência, está no seu ser, está na sua pele, nos seus traços, está em tudo. Está no seu sangue, está na química que circula no seu sangue. Não há nada em nós que não tenha um aspecto social. Não? Então esse papo de natureza, isso é bullshit, man! Então vamos lá. Né? Conhecer os homens sem ilusões relativas à sua bondade natural, original, blá blá blá, é condição mesmo do bem governar. Ai, o cara está preocupado com um bom governo, socorro. É necessário que quem estabelece a forma de um Estado e promulga suas leis parte do princípio de que os homens são maus. E com perversidade, sempre que haja ocasião, aquela coisa, não está filmando, agora surge a verdade da civilização. Né? O que o Maquiavel está falando? No final das contas, é o seguinte, é melhor esperar pelo pior. Por quê? Porque essa é a sociedade de cada um por si. Blá, 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 blá. Um pouco por toda parte, Maquiavel vai pincelando. Ele que é um pintor, né, de boas tintas, o esboço de uma criatura franca e desabridamente egoísta, agressiva e ambiciosa,
que, além disso, é débil e insuficiente para se proteger da agressão dos outros. Putz, que dilema, hein? Com perversidade, o homem não tem possibilidade de autotransformação. Até porque na época do Maquiavel ia fazer o quê? Ia fazer revolução? Não. A única revolução que tinha possível era justamente isso, a emergência da modernidade. E olha, foi mesmo, revolucionário. Né? Derrubou um modo feudal, medieval de existência. Que fica esse nego aí romantizando? Castelo, princesa, armadura, cavalo. Porra nenhuma, meu amigo. Se você estivesse num lugar desse, certamente você estaria com a enxada na mão, não era com a armadura. Quem usava a armadura era o quê? 1% da sociedade, porra. Aí fica lá, Castle of Ages, como é que chama aquele outro lá? Horrível. Não, deixa pra lá. Esses joguinhos chatos ficam aí fazendo romantização da Idade Média. Sinceramente, eu tenho asco de uma porra dessa. Mas vamos lá. É claro, muito antes, sociedade burguesa, digamos, revolucionária, se quiser assim, né? Pré-decadência ou pré-pós-moderna. Pois, numa dessas, como que o Maquiavel ia conseguir conceber a possibilidade de uma humanização que não por meio do Estado. O Hobbes também. O Hobbes vai olhar aquilo e vai falar: isso aqui é guerra de todos contra todos. Isso é selva do lobo, homem-lobo do homem, como ele diz. Né? Como que faz com um negócio desse? Só tem um jeito: colocando coleira. Ou seja, o direito. Por quê? Porque já não havia mais condição dos indivíduos, né, autorregularem a convivência deles, uns com os outros, ou seja, não havia mais condição de se estabelecer uma existência pautada numa moral que pudesse dar conta, né, dos problemas entre os indivíduos, né, dessa interação entre eles. Bom, então, tá, né, esgarçou-se o tecido social, rasgou, né, a comunidade acabou, agora cada um por si. Então, como que faz? Não tem como estabelecer moral, ética, se quiser assim. Vai fazer o quê? Vamos impor a lei. A lei é aquela brincadeira. Tem a balança, todo mundo é igual perante a lei e tal, né? E tem a espada, né? Porque sem a espada, sem a polícia, não tem humanização. De modo que a polícia é a babá da cidadania. Sempre que o polícia te enche de porrada com um cacetete, você tem que estar, na verdade, agradecendo a ele pela oportunidade pedagógica de se civilizar. É isso que ele está fazendo. Ele está lá te dando razões. Olha, eis aqui as razões para que você acate, né, as normas, as leis que regem a sociedade burguesa. Mas eu não estava desacatando essa lei. Não, mas você é trabalhador, estava fazendo greve contra o patronato. Então, agora você vai ver quem que manda. Quem que manda? Ora, se está dividido em classes, uma classe domina a outra, então não tem mistério. Né? Não é o trabalhador, não é a esquerda. Se alguém mete essas ideias na cabeça, porque comunismo. Os caras veem comunismo para todo lado, né? Engraçado. Eu não vejo nada de homofobia na sociedade, machismo, nunca vi. Comunismo eu vejo por todo lado. Incrível como esses caras, assim, eles sobrepujam, né? Eles tem um nome aqui. Superestimam os comunistas, que nem na esquerda se fazem ouvir. Na verdade, comunismo onde? Comunista? Não sei de comunista nenhum. Agora, esquerdista, republicano, coletivista, tem. É isso aí mesmo que manda no Brasil, que nem Olavo de Carvalho ficava falando, miando por aí, esses
O povo fica aí repetindo uma besteira dessa. A troco de quê, né? A troco de colocar as coisas ainda mais, tal como nós vemos aí hoje, né? Ainda mais na força, no final das contas. É isso. É exatamente. A lei apoiada na força. Quanto mais força, é maior também, né, digamos assim, o investimento, né, digamos, nesse controle. Esse controle, se ele conseguir obter legitimidade ideológica entre os indivíduos, ou seja, se conseguir cooptar os indivíduos, fazer com que eles acreditem nessa lei, que ela é razoável, a civilização, a cidadania, essa coisa, é menor o gasto com polícia, com arma, com porrada, choque, bomba, etc. e tal, fica mais barato. Né? Então, promoção da cidadania. Para quê? Para poder pegar essa grana, ao invés de gastar com polícia, joga lá no banco, para salvar o banco. Não é jogar no banco para uma conta. Não, não tem conta. Conta é o bolso do banqueiro. Bom, isso aqui. Isso aqui, olha, foi o Maquiavel quem falou. A fome e a miséria despertam a operosidade. Por isso que o Brasil é subdesenvolvido, porque aqui, em se plantando, tudo dá. Né? Então o povo é preguiçoso, porque é só coletar a maçã na árvore, enquanto que os europeus são desenvolvidos porque aquilo lá é muita fome, é muita miséria, é muito frio. Né? Por isso que o europeu é muito chique, porque ele é miserável, enquanto que o brasileiro, porque vive nessa essa fartura toda, que é pobre. E a linguagem da política é cada loucura. Parece mitologia, e é. Né? Por isso que não se discute política, futebol, religião, essas coisas onde, né? Quem tem razão? Depende, quem tem a espada. Ok. O Maquiavel, diz o Chazinho, flagra a individualidade isolada em seu nascedouro, tá lá, deixada só, sem outros interesses e motivações do que os estimulados pelo próprio egoísmo, apartada dos outros e posta contra estes, em competição, só pode refluir a animalidade. Como que essa sociedade não produziria violência? Este foi o panorama inaugural da modernidade em todas as sociedades. Só o medo da punição não controla a maldade. É isso que nós temos aí de humanismo possível. Terminando, a atividade da sociedade política ou do Estado não pode nunca ser mais do que rude ferramenta. Oh, meu Deus. De ferramenta em seus melhores momentos se interpõe entre bestialidade e humanidade, dando sempre por resultado a versão superficial e ilusória da humanidade, da humanização, e preservação irremediável da natureza da bestialidade. Quanto mais esse
humanização por meio da política, do Estado. Curioso como os ideólogos da política falam que a política é o lugar da humanização, né, que é o lugar da atividade mais nobre, da liberdade e tal. E do que esse povo está falando? Disso aí, ó. Agora, uma maldade natural como base do próprio discurso. A gente tira essa tese da natureza má e o resultado é que não há mais como justificar a existência do Estado, da política e do que mais? Da propriedade privada. Ou seja, da sociedade burguesa. E um seriado norueguês de uns caras ricos e tal, que, como é óbvio, isso sempre aparece, os caras justificam. Como? A natureza humana é má, né? Eu apenas jogo o jogo. O que mais que eles iriam dizer? Não é mesmo? Gente. Agradeço a presença. Vocês me desculpem o atraso, as falhas técnicas. Ainda bem que a gente conseguiu resolver a tempo. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Eu espero que vocês... Eu que agradeço. Espero que vocês tenham um ótimo ano de conclusão do curso de vocês. Espero que a gente possa se encontrar lá na escola, nos corredores, a gente troca umas figurinhas lá. Me deem um alô quando vocês forem formar, hein? Depois a gente passa lá no Tubarão e toma lá um refrigerante, um chá, um suco, uma água. Né? Pessoal, tudo de bom para vocês. Nos vemos por aí. Muito obrigado, Maria Luísa. Ótima tarde para vocês. Ótima semana. Vamos cuidar agora de uma outra coisa logo ali. Eu que agradeço, Maria Luísa. Ótimas férias para você também e para todos vocês. Tchau, Júlia. Pois é, ano letivo que vem a gente não tem mais aula, né? De filosofia. Mas eu estou sempre aí. Né? Qualquer coisa que vocês quiserem, vocês me chamam. Combinado? Vamos encerrar aqui a nossa gravação já já. Nosso vídeo está ali no mural, como sempre. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom para vocês.